Olá! Vamos mergulhar hoje num plano bem prático para a gente otimizar a saúde e a energia de um jeito totalmente natural. Com base em pesquisas sérias, a gente vai montar um guia para entender e dar aquele impulso na vitalidade. Vamos começar! Sabe aquela sensação de que o motor não está com a força total? Isso é muito mais comum do que se pensa. E muitas vezes a resposta para isso está ligada ao nosso equilíbrio hormonal, que é, assim, a base de tudo para o nosso bem-estar. E quando o assunto é vitalidade, o hormônio principal é a testosterona. Mas olha, é preciso esquecer aquela ideia de que ela serve só para músculo. A fonte aqui usa uma metáfora que é perfeita. A testosterona é o maestro do corpo. É ela que rege tudo, sabe? Desde os nossos níveis de energia, o nosso humor, até a clareza mental. É um pilar fundamental da nossa saúde. Então, como é que a gente pode ajudar esse maestro a trabalhar direito? Bom, tudo começa com o combustível certo. Vamos então para o nosso primeiro pilar, a nutrição estratégica. Porque o nosso corpo não cria hormônios do nada, né? Ele precisa da matéria-prima correta. Agora, olha que interessante isso aqui, porque quebra um mito que durou anos. Por muito tempo, a gordura foi pintada como a grande vilã, só que as fontes mostram justamente o contrário. Dietas com muito pouca gordura estão, na verdade, ligadas a níveis mais baixos de testosterona. É só pensar o seguinte: o corpo é uma fábrica de hormônios e o colesterol que vem das gorduras é a matéria-prima principal. Sem essa matéria-prima, a linha de produção simplesmente não funciona. E essa citação da CNN Brasil reforça essa ideia com perfeição. O foco, então, não é cortar as gorduras, mas sim escolher as gorduras certas. As gorduras do azeite, do abacate, o ômega 3 de peixes como o salmão, esses sim são os verdadeiros parceiros da produção hormonal. E além das gorduras, existem 3 micronutrientes que agem como se fossem as velas de ignição para a produção de testosterona. O zinco, que é até chamado de mineral da virilidade, é crucial. O magnésio, que potencializa a ação dos hormônios, e a vitamina D, que na verdade age como um hormônio e tem uma ligação direta, comprovada, com a testosterona. A falta de qualquer um deles pode criar um verdadeiro gargalo em toda a linha de produção. E essa imagem aqui ilustra tudo isso de um jeito brilhante. Dá uma olhada nesse prato. Tem salmão, que é rico em ômega 3 e vitamina D. Tem abacate, cheio de gordura boa, ovos, com colesterol e outros nutrientes, e folhas verdes, que são fontes de magnésio. Isso mostra que não é sobre fazer uma dieta restritiva, e sim ter uma alimentação rica e inteligente. Ok, agora que o corpo tem um combustível, ele precisa do estímulo certo. Vamos então para o segundo pilar e entender como o treinamento de força é um sinal poderosíssimo para o corpo aumentar a produção de hormônios. A lógica aqui é bem simples, mas muito poderosa. O corpo responde à demanda que a gente impõe a ele. Quanto maior o desafio, o estresse muscular, mais ele precisa se adaptar. E a testosterona é um dos principais hormônios que lideram essa reconstrução. É por isso que os exercícios que usam grandes grupos de músculos são os mais eficientes. E aqui estão os reis desses movimentos. Olha só: o agachamento, o levantamento terra e o supino. Eles não trabalham um músculo isolado. Eles recrutam sistemas inteiros do corpo, o que gera uma resposta hormonal muito, mas muito maior do que aqueles exercícios mais isolados. Eles são a base de qualquer treino focado em otimização hormonal. Mas atenção, um aviso super importante. Mais nem sempre significa melhor. O treino é um tipo de estresse e o corpo precisa de tempo para se recuperar. Treinar demais, sem descanso, eleva cronicamente o cortisol, que é o hormônio do estresse. E é aí que está o problema. Cortisol e testosterona são como os dois lados de uma gangorra. Quando um sobe demais, o outro tende a descer. Ou seja, o descanso é tão importante quanto o treino. E essa história da gangorra hormonal já dá o gancho perfeito para o nosso terceiro pilar, que fala justamente dessa batalha. Vamos falar agora sobre a conexão fundamental entre o sono e o estresse. 2 fatores que muita gente acaba negligenciando, mas que têm um impacto gigantesco na testosterona. Esse slide mostra bem o cabo de guerra que acontece dentro do corpo o tempo todo. De um lado a gente tem a testosterona, que é um hormônio anabólico, ou seja, ele constrói. Do outro lado, tem o cortisol, um hormônio catabólico que é ativado pelo estresse crônico, ou seja, ele destrói, ele degrada. E quando o cortisol fica cronicamente alto, ele acaba suprimindo a produção de testosterona. E qual é um dos maiores gatilhos para o cortisol subir e a testosterona cair? A falta de sono. Esse número na tela é chocante. Segundo o estudo, essa é a queda média nos níveis de testosterona de jovens saudáveis depois de apenas uma semana dormindo, só 5 horas por noite, menos 15%.
Em termos hormonais, isso é equivalente a envelhecer de 10 a 15 anos. É muita coisa. A boa notícia é que dá para a gente gerenciar o estresse de forma ativa. As fontes sugerem técnicas bem simples e que funcionam, como essas aqui. Fazer uma pausa para respirar fundo, praticar um pouco de mindfulness por alguns minutos ou simplesmente dar uma caminhada rápida já pode mandar um sinal para o cérebro baixar o cortisol e quebrar aquele ciclo de estresse. E tudo isso nos leva à nossa conclusão. A questão não é aplicar uma dica isolada aqui e outra ali, mas sim entender como todos esses pilares se conectam para formar um estilo de vida que realmente promove a saúde hormonal. Então, o ponto central é este: os pilares se reforçam. A boa nutrição dá o combustível para o treino. O treino intenso cria a necessidade de um sono profundo para se recuperar. E um sono de qualidade é uma das melhores ferramentas para controlar o estresse e manter o cortisol baixo. É um sistema, um ciclo. Não dá para otimizar um pilar ignorando os outros. Ao final desta análise, o conhecimento se transforma em ponto de partida. A pergunta que fica não é se esses pilares funcionam, mas por onde começar a implementá-los. Consistência é sempre melhor que perfeição. Começar com pequenas mudanças em apenas um desses pilares já pode criar um impulso para construir uma base sólida para mais energia, mais força e mais vitalidade. A jornada para uma saúde otimizada começa agora.